Boa noite, estamos aqui para mais um estudo, hoje do livro A Loucura sob Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes. Hoje vamos à introdução. E agora sim começamos o escrito do próprio Bezerra de Menezes. Introdução. Levados pelo princípio que julgam ser uma lei natural, de que toda a perturbação do estado fisiológico do ser humano procede invariavelmente de uma lesão orgânica, os homens da ciência têm até hoje, como verdade incontroversa, que a alienação mental, conhecida pelo nome de loucura, é efeito de um estado patológico do cérebro, órgão do pensamento, para uns, glândula secretora do pensamento, para outros. Nem os primeiros nem os segundos explicam sua maneira de compreender a ação do cérebro, quer em relação à função, em geral, quer em relação à sua perturbação no caso da loucura. Neste ligeiro trabalho proponho-me, além de mais, a preencher essa lacuna, demonstrando com fatos de rigorosa observação, primeiro, que o pensamento é pura função da alma ou espírito, e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o caso, pela razão de ser o cérebro instrumento das manifestações, dos produtos da faculdade pensante. Efetivamente, mesmo quando a alma esteja no pleno exercício daquela faculdade, uma vez que o cérebro padeça de lesão orgânica, que o torne instrumento incapaz de boa transmissão, dar-se-á o caso da loucura como dar-se-á o da cegueira, quando o olho, instrumento da visão, sofrer lesão que tolha a passagem do raio luminoso. Este caso de lesão cerebral explica a loucura, que chamarei científica, porque é conhecida pela ciência, mas eu demonstrarei, segundo, que a loucura perfeitamente caracterizada pode-se dar e dar a si mesma em larga escala, sem a mínima lesão cerebral, o que prova que o cérebro não é órgão do pensamento, e menos que tudo, seu gerador ou secretor, e prova mais que, assim como o mau estado do instrumento de transmissão determina o que chamamos alienação mental, embora em perfeito estado se ache a fonte do pensamento, assim, por igual, o mau estado desta determina a alienação, embora esteja são o instrumento da transmissão. Toda a questão se resume em provar-se fundamentalmente que há loucos cujo cérebro não apresenta lesão orgânica de qualidade alguma. Paremos um pouco aqui, o Bezerra de Menezes, o Adolfo Bezerra de Menezes, está colocando a questão de que a loucura tem dois tipos. A loucura por lesão cerebral, onde o órgão cérebro é atingido e então com o órgão, o cérebro atingido, obviamente o pensamento que é função da alma ou espírito não tem um instrumento para poder comunicar-se de maneira devida. Logo, vem a faltar realmente a possibilidade de uma concatenação ideal das ideias, de uma coordenação das ideias a partir do cérebro, A alma envia para o cérebro o pensamento e o órgão, a partir das sinapses, que são as transmissões das informações realizadas ali entre os neurônios, acabam não estando com as funções devidamente adequadas e há falha na comunicação, o que vem então a caracterizar estados de loucura. Porém, há aquela loucura, diz Bezerra de Menezes, que independente da lesão cerebral, se faz presente.
E aí nós temos a loucura que ele vai chamar loucura por obsessão, por influência de espíritos que estejam buscando interferir, injetando fluidos malévolos naquele indivíduo, que então terá sua mente obscurecida por essa influência e estará sob esta influência a ter falas desconexas. Porém, se nós prestarmos atenção como observadores, como bons espíritas observadores e estudiosos de casos de obsessão, o que nós podemos ouvir de falas desconexas pode vir a ter um sentido. E às vezes até aquele indivíduo pode estar falando em outro idioma. Como já observamos casos em que uma pessoa nesse estado estava falando não o idioma, mas usando uma expressão do idioma que era uma saudação, que era o idioma árabe. Então, é preciso estar se observando muito bem para não se cair no engano de que aquela fala está em total desconexão, quando é uma loucura por obsessão. Não é fácil, é preciso estudo teórico, é preciso tato, não é? Para perceber, preciso estar observando bem, a fim de que percebamos. Não tirei o som do celular, perdão. A fim de que percebamos os casos de obsessão realizados por espíritos. Deixa eu tirar o som aqui. Pronto. Tirei o som, agora não vamos ser mais incomodados. Perdoe-me. Continuemos. Feito isto, fica perfeitamente claro que a loucura não é um caso patológico invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, material e imaterial. Quando é consequente da afecção do cérebro, que lhe perturba a transmissão, fazendo-a desordenadamente, tem o caráter material ou orgânico. Quando resulta de algo que afeta a faculdade pensante, origem natural do pensamento, que por isso emana, viciado da fonte, tem o caráter imaterial e fluídico, que demonstrarei. Terceiro, podendo ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. Em oposição à denominação de loucura científica, com que designei a que representa o primeiro caráter, designaria esta segunda espécie pela denominação de loucura por obsessão, isto é, por ação fluídica de influências estranhas, inteligentes. Da primeira espécie não me ocuparei senão acidentalmente, pois que nada poderei acrescentar aos trabalhos importantíssimos que a seu respeito têm produzido os maiores vultos da medicina oficial em todos os tempos e países. Meu estudo limitar-se-á à segunda espécie, ainda não reconhecida nem estudada no mundo científico. Sobre este importante assunto, cuja simples enunciação já deve ter feito muita gente atirar longe o pobre livro, eu farei meditado estudo, no empenho de tornar patente a causa do mal. A sintomatologia necessária ao diagnóstico, quer do mal, obsessão, quer da diferenciação entre as duas espécies de loucura e, finalmente, os meios curativos da nova espécie ou obsessão. Boa noite, Tereza.
Aqui é interessante observar que Bezerra de Menezes, da sua época, o livro foi escrito no século XIX, ele fala: meu estudo limitar-se-á à segunda espécie, a loucura por obsessão, ainda não reconhecida nem estudada no mundo científico. Isso hoje já não é mais a realidade é justamente o oposto. É, sim, estudada, esse fator da loucura por obsessão é estudado. Há livros de antropólogos, de médicos, de biólogos, que realizam estudos sobre estas questões. Há dissertações de mestrado, há tese de doutorado sobre isso. E é interessante que, mesmo no Código Internacional de Doenças, se não me engano é o F33.10, fala-se de estados de transe ou possessão, e que é considerado patológico um estado deste de transe ou possessão quando o indivíduo não controla, quando o indivíduo está fora do ambiente onde esse tipo de manifestação é propícia. Então, se eu, como médium, dou passividade, sem controle, e também perco a minha consciência, as pessoas que me veem a mim, mas a minha fala, o meu gesto é todo de uma outra personalidade. Isso é considerado patológico quando não se está em um ambiente devido. Agora, quando eu estou num ambiente, num grupo espírita ou em determinado momento de oração, seja onde eu estiver, mas que propicia a ocorrência do fenômeno do transe ou da possessão, não é patológico, faz parte do processo da cultura religiosa em que eu estou inserido. Então, neste aspecto, há aí um avanço no campo da medicina para não se colocar a religiosos, sejam médiuns espíritas, umbandistas, candomblecistas, sejam os chamados profetas, que não deixam de ser médios das igrejas católicas, na renovação carismática, no protestantismo, e que vivem em seus ambientes estas manifestações. Com controle, há momento, boa noite, Giovana, há momento para a realização, a permissão que se dá, é o que nós no Espiritismo chamamos, que são os médiuns educados. Claro que não é só isso, né? O médium educado não se resume só a se estar em um ambiente, só a se estar em algum momento de evento, não é? Onde vai ocorrer a possibilidade dos fenômenos mediúnicos. O médium educado é aquele que busca melhorar-se a cada dia, que não permite que espíritos cheguem perto dele para fazerem brincadeiras de mau gosto com outros, que ao estar numa reunião específica de desobsessão não permitam que esse espírito soque a mesa, que xingue, enfim, que permita assim, que o espírito extravase o sentimento, mas que não dê vazão plena à sua raiva, a fim de xingar, a ponto até de agredir alguém. Isso realmente não é atitude de um médium educado. Então,
O médium educado vai para além só de se ter um horário, né, do momento específico para que haja a possibilidade do fenômeno ocorrer por aquele médium. É bom que nós deixemos isso bem esclarecido. E aí nós vemos o avanço na área da medicina, na área dos estudos antropológicos, da religião, nos estudos da ciência, da religião, nos estudos teológicos, na filosofia, em que também no campo aí da psiquiatria, né, na medicina psiquiátrica, e a gente começa a ver um avanço no entendimento, né, destas questões, tanto quanto, né, pesquisadores como Carl Gustav Jung e outros que escreveram sobre a psicologia da religião, William James, por exemplo, vem, né, a partir dos estudos, dos conceitos atuais nesse campo, vem a contribuir para o despertar e desenvolvimento maior do que estes autores escreveram em suas obras a respeito. É muito importante a gente ter essa boa noção. Continuemos aqui. Sobre este importante assunto, cuja simples enunciação já deve ter feito muita gente atirar longe o pobre livro, eu farei meditado estudo no empenho de tornar patente a causa do mal. A sintomatologia necessária ao diagnóstico, quer do mal obsessão, quer da diferenciação entre as duas espécies de loucura e, finalmente, os meios curativos da nova espécie ou obsessão. Dividirei, pois, este livro em 3 partes. Na primeira, tratarei do pensamento em seu princípio causal e em suas manifestações. Na segunda, tratarei das relações do nosso espírito com os espíritos livres do espaço, onde a loucura por obsessão. Na terceira, direi sobre esta loucura, como caso patológico, determinando-lhe a causa, apreciando-lhe os sintomas, colhendo os elementos para seu diagnóstico diferencial e prescrevendo os meios com que se deve tentar a cura do terrível mal. Empreendendo tão grandioso trabalho, não me iludo com a presunção de que lhe posso dar feliz sucesso. Ninguém conhece meu obscuro nome, e obras de tanta monta requerem nomes aureolados, e não de modesto médico qual sou. Tenho, entretanto, a presunção de poder assegurar a quem o ler que, de par com a fraqueza intelectual na exibição e na apreciação dos fatos que servem de base ao meu pequeno edifício, encontrará a indobrez de caráter do homem que se preza e que se aviltaria a seus próprios olhos se tentasse iludir com falsidades a quem o ler de boa fé. Os fatos citados neste livro são aí expostos com suas cores naturais escrupulosamente conservadas, e só não se imporão à crença dos que deles tomarem conhecimento, porque o observador foi um ninguém. Max. Esse era o pseudônimo que Adolfo Bezerra de Menezes, à sua época, assinava os artigos que escrevia, por exemplo, para o jornal O País, e que desses artigos foram formados os 3 volumes da obra Espiritismo e Estudos Filosóficos. Quando ele coloca aqui, né, que é um simples médico, um modesto médico, ele está sendo realmente humilde. Bezerra de Menezes, ele era conhecido à sua época, seu nome já era louvado pelas pessoas, pela sua bondade de alma, pela sua humildade e não ser aquele profissional
soberbo, prepotente, arrogante, por buscar exercer realmente a medicina com toda a vocação própria àqueles a que são chamados a qualquer tipo de sacerdócio. E os médicos falam que a medicina é um sacerdócio, porque eles cuidam do corpo, assim como os sacerdotes cuidam da alma. Eles cuidam do corpo no sentido de a qualquer momento terem de deixar seus afazeres para amparar aquele que sofre, tal como o sacerdote que deixa os seus afazeres e tem essa função justamente de amparar aquela pessoa que está sofrendo. Então, é realmente um ato vocacional muito bonito, de muita renúncia, e que deve ter de nós o máximo respeito, né? Claro que o profissional há de se fazer respeitar. E nós vemos aqui também nos escritos do Adolfo Bezerra de Menezes a sua capacidade intelectual, o que faz com que nós percebamos aí um espírito que, além das virtudes que tinha, junto a elas, carregando a inteligência, a intelectualidade. E essa é uma combinação já própria para que possamos pensar, né, em um espírito superior. E depois, nas mensagens, reais mensagens, né, assinadas por Bezerra de Menezes, nós vemos um espírito realmente capaz. Nesta introdução, ele diz o trabalho exaustivo que ele vai fazer ao primeiro falar do pensamento em seu princípio casal e em suas manifestações. Depois tratar das relações do nosso espírito com os espíritos livres do espaço, onde a loucura por obsessão. E na terceira parte ele dirá sobre esta loucura como caso patológico, determinando-lhe a causa, apreciando-lhe os sintomas, colhendo os elementos para seu diagnóstico diferencial e prescrevendo os meios com que se deve tentar a cura do terrível mal. É aí que ele vai entrar na parte prática. Primeiro ele vai entrar na parte teórica, vai filosofar bastante, vai teorizar bastante, vai buscar nessa teoria o apoio de fatos por ele estudados, como já vimos no prefácio, para que então depois ele venha a tratar das relações espirituais nossas com os espíritos livres pelo espaço, relações com espíritos bons, com espíritos maus ou ignorantes, e depois tratar como um caso patológico a loucura por obsessão, colocando aí um diagnóstico diferencial. O que nós falamos a respeito do Código Internacional de Doenças, né? F33.10 da Organização Mundial de Saúde, Bezerra de Menezes já estava realizando em sua época. Um homem à frente do seu tempo. E é uma obra que nós, à medida que vamos estudando, vamos vendo as diversas possibilidades
que ela nos traz. Vamos então encerrando esse estudo de hoje. Semana que vem vamos ler e estudar a parte ao leitor, e assim nós vamos acompanhando o desenrolar do pensamento de Bezerra de Menezes para compreendermos melhor esse estudo fantástico da doutrina espírita em relação à obsessão, suas causas e seu tratamento. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos que nos guiam e nos assistem, em nome de Deus, jorrem seus frutos benévolos sobre todos nós. Uma boa noite, muita paz a todos.